Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecoparque. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. O mundo digital, ele é fascinante, mas também muito perigoso. E exatamente sobre esses cuidados, essas prevenções, que eu trouxe aqui hoje dois especialistas nesta área, o Dr. Rafael Pimenta e o analista de sistema Antônio Cosme. E vão tirar nossas dúvidas e mostrar como nós podemos conviver com esse mundo digital de uma forma mais tranquila e para aprender a ganhar dinheiro em vez de perder. Rafael Pimenta, o Dr. Rafael Pimenta e Antônio Cosme, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E já vou emendando a pergunta para você, que é o advogado da empresa. Como é que lei é essa? Como é essa lei que veio para fiscalizar e proteger os dados das empresas e das pessoas? Bom, José, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Mandou Bem com você. E esse contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, que hoje em dia todo mundo ouve bastante fala dela, ela surgiu, né, esse diploma legal, ele surgiu em 2018, só que de 2018 a 2020 ele passou um período em suspensão. Existe um instituto no direito chamado vacatio legis. É um nome estranho, mas difícil, é só para dizer, né? Que foi um período de suspensão, que a lei existe, mas ela não... Fica morna, né? Isso, ela não é vigente, ela não é aplicável. Sei. Em tese, esse período serviria para que as pessoas fossem se acostumando com a lei, se adaptando, né? Até porque é uma mudança de paradigma e a partir de então a gente precisa ter um período de adaptação. Nós teríamos em tese esses 2 anos. Como bons brasileiros, quase ninguém fez isso. E a partir de 2020 a lei passou a ser aplicável, então a partir do momento que ela passa a viger, as sanções, as punições, as repercussões que a lei traz passam a ser aplicáveis no mundo real. E aí a partir de 2020 então, ela passou a ser aplicável. Existe um períodozinho, de 2020 a 2021, as punições administrativas que a própria lei prevê, por parte de uma agência que também foi criada pela legislação chamada ANPD, foi um órgão criado para fiscalizar o cumprimento dessa nova legislação. Essa ANPD só pôde passar a aplicar as multas, as sanções, as punições a partir de 2021, né? A partir do final do ano passado, de agosto do ano passado. Então, atualmente, nós estamos em 2022, atualmente nós temos a lei totalmente vigente e aplicável. Então, nós estamos diante dessa nova realidade. Rafael, então, por exemplo, hoje que nós vivemos nesse mundo onde a gente compra tudo, a gente pela internet, a gente faz cadastro, a gente faz operações, tira dinheiro do banco, transfere de uma conta para outra, entra em vários grupos, tem várias redes sociais, não vamos citar nomes aqui, mas tem vários apps, várias redes sociais, que as pessoas estão sempre interagindo. E algumas empresas também, elas usam esses bancos de dados, essas informações, para poder ter um relacionamento melhor com seus clientes. Mas isso não basta. Isso, exatamente. Até a gente costuma dizer que a lei ela não veio para proibir o uso de dados pessoais. Ah, entendi. Ela veio para proteger. Antigamente a gente vivia num faroeste, numa terra sem lei. Todo mundo fazia o que queria com os nossos dados, com as nossas informações. Por exemplo, fazer tudo o que queria, como é esse? Por exemplo, os nossos dados valem muito dinheiro. A gente não tem noção disso. Mas o que acontecia até então, né? Até antes dessas regulamentações? Os nossos dados, por meio desses aplicativos, por meio dessas grandes corporações, dessas grandes empresas que todos nós conhecemos e usamos, somos usuários, né, corriqueiros delas, cotidianos delas, esses dados eles eram intercambiáveis, eles eram trocados, né? Uma empresa mandava para outra e aí gerava um banco de dados gigante. Hoje em dia a gente está numa era de hiperconectividade, é isso que a gente chama. Então, o nosso relógio se comunica com o nosso celular, que também se comunica com a nossa televisão. E tem uns aplicativos em casa que você manda, acende a luz, apaga a luz, né? Exatamente. E aí isso é muito cômodo. Mas também é uma coisa que é cômodo, Rafael, mas também torna as pessoas preguiçosas, porque eu tenho um amigo que cheguei na casa deles, não vou dizer o nome do aparelho para não fazer propaganda, acenda a luz, aí ela acendeu a luz. Ar-condicionado 18 graus, ela botou 18 graus. Liga a televisão, ligou a televisão. Eu digo, cara, tu não faz mais nada não, é só fala. Isso a barriga cresce, rapaz, e o corpo padece. Exato. Além disso tudo, né, a gente ainda tem o aspecto da proteção de dados, que a gente está falando aqui. A sua voz, né, vai lhe identificando,
todas as perguntas que você vai fazendo para aqueles aplicativos, todas as pesquisas que você isso vai gerando um banco de dados gigantesco sobre a sua pessoa e isso vai gerando um perfil muito específico seu. Né? Então, eu costumo dizer que, às vezes, essas grandes corporações conhecem mais a gente do que talvez nós mesmos. Eles sabem que o seu carro está precisando trocar o pneu, ou quantos quilômetros você percorre num dia, eles sabem onde você mora, embora você não tenha lá dito, ó, isso aqui é a minha residência, mas eles sabem que você geralmente pernoita naquele lugar. As pessoas hoje, elas não têm ideia, então, do quanto vale, né, os seus dados. E aí, por exemplo, vamos aqui. Você tem uma pequena empresa, eu digo você que eu estou falando, nosso telespectador, ele tem uma pequena empresa, uma lanchonete, uma padaria pequena, e ele cadastra os clientes dele lá, não precisa CPF, nada, mas o telefone e o nome. E ele grava num grupo para, por exemplo, hoje tem o pão chegou, mas já está assado, saiu do forno agora, hoje nós estamos com a promoção com bolo. Essa comunicação dele com esses clientes é permitida ou não? É permitida desde que, a partir da LGPD, ela seja feita de acordo com o que a lei prevê. O que a lei prevê? Pronto, então, eu posso continuar tratando dados pessoais. A gente fala alguns conceitos que parecem estranhos, né? A gente fala tratamento de dado pessoal, por exemplo, só para explicar, para todo mundo ficar ciente aqui do que a gente está falando. Então, quando a gente vai falar sobre tratamento, a lei traz um conceito muito aberto do que é tratamento. Então, quando eu acesso um dado pessoal, e o que é um dado pessoal? É qualquer informação que diretamente ou de forma conjugada me permita individualizar uma pessoa, um indivíduo. Então, identificar. Se eu chegar assim e falar o seu nome completo, a gente vai saber naturalmente que é você. Claro. Mas se eu falar simplesmente a profissão de uma pessoa, só aquela informação não me permite identificá-la. Mas, por outro lado, quando eu conjugo o seu endereço residencial com o seu endereço profissional, com a sua profissão, com o seu e-mail, com o seu telefone, eu consigo, com essas informações que isoladamente não são dados pessoais, porque não me permitem identificar, esse conjunto me permite identificar aquela pessoa. Então, cada um desses elementozinhos pequenos também se tornam dados pessoais. Ou seja, o que é dado pessoal? Pelo contexto, tudo. E o que é um tratamento de dado pessoal? A lei, como eu falei, traz um conceito muito aberto de tratamento. Então, quando eu acesso um dado pessoal, seu nome, seu e-mail, seu telefone, usando o exemplo que você deu, eu já estou fazendo uma operação de tratamento de dado pessoal. Então, se eu acesso, se eu compartilho, se eu armazeno, qualquer tipo de qualquer utilização. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que o telespectador está doido para fazer, no meu lugar, que ele faria. E até para exemplificar, para que você, telespectador, possa entender essa lei. Porque não é fácil não, é meio tumultuado aqui o negócio, mesmo as informações. Porque a gente nem chegou ainda na parte técnica, que daqui a pouco ele vai falar. Por exemplo, voltando para o exemplo da padaria. O cidadão tem uma clientela, uma banca de revistas, seja lá o que for. Aí ele diz assim, você é meu cliente, você. Aí eu tinha uma banca, por exemplo, se eu tivesse hoje. Aí, Rafael, tudo bem, Rafael? Olha, você quer que eu avise quando uma revista tal chegar? Quero. Aí você me dá seu nome e seu telefone, só seu nome e seu telefone. Eu coloco lá num grupo, colocando fulano que gosta da revista tal. Vou dar um exemplo aqui. Aí eu chego e tenho 30 clientes que compram aquele tipo de revista. Vou dar um exemplo, na revista. Aí, quando a revista chega, eu pego para não mandar uma mensagem única, eu mando uma só. Acabou de chegar a revista que você compra toda semana, que você gosta. Ou se fosse uma padaria, estou hoje com a promoção com bolo de laranja. Aí eu mando para você. Você que me deu seus dados. Isso, eu preciso de uma autorização de estar nessa lei LGPD? Pronto. Precisa se adequar. E quando eu falo se adequar, é exatamente isso. Existem algumas exigências, alguns requisitos. Quais são? Liga aí pra gente. Vários, são 10. A lei traz 10 incisos. Não precisa 10 não, vamos para 2, pelo menos, o mais importante. Por exemplo, eu preciso pegar o nome de uma pessoa para colocar num contrato que eu vou firmar com ela. Certo. A padaria não tem um contrato formal, não tem, né? Então é só comunicação entre a padaria e o cliente. Isso, mas eu preciso pegar algumas informações para poder prestar o meu serviço. Então, isso aí autoriza para a execução de um contrato, que embora seja informal, é um contrato, né, uma prestação de serviço. Então, eu posso usar esse dado. Ah, mas eu já faço isso, está tudo normal, só que a lei exige que agora você documente isso. Então, esse cadastro que eu faço com essa finalidade específica. Então, eu posso continuar fazendo? Posso, desde que agora eu tenha um documento guardado, organizado, que diga que esse meu tratamento de dado pessoal, e eu falo essa palavra porque é a que a lei traz, né? Esse meu cadastro aqui desses dados pessoais, ele é feito com essa finalidade, para que eu possa prestar o meu serviço. Esse contrato, esse documento que você fala, é feito
Entre a empresa e quem? Não, a própria empresa deve manter isso. É como se fosse uma espécie de fiscalização. Imagina quem é que cria esse cadastro, esse documento? Aí é que tá. Ou a próprio empresário vai providenciar isso de alguma forma, né? Por esforço próprio, vai pesquisar. Ele escreve tipo assim, eu me responsabilizo não colocar esses dados para outra finalidade. Não. Ele vai ter um documento específico, exatamente a consultoria para a implementação da LGPD serve para isso. Para construir esses documentos que são que a lei exige. Você está falando para um cliente maior, um cliente já de médio porte. A única diferença é o seguinte, todo mundo trata dado pessoal. É uma empresa grande e uma empresa pequena. A diferença é a escala. Tem o custo. Também, mas assim, a diferença é a escala do volume do tratamento, que eu quis dizer. Sim. Então assim, se eu tenho uma empresa enorme, é claro que eu trato e trabalho com uma informação específica, eu trato uma quantidade infinita de dados pessoais. Se eu tenho só uma padaria ou um pequeno negócio, eu trato uma quantidade mais enxuta ali de dados pessoais. Certo. Então, eu preciso me adequar ao LGPD? Sim, mas eu preciso me adequar só naqueles aspectos ali que eu faço. Então, é um documento, às vezes, bem mais simples e evidentemente, isso vai ter um custo bem mais... Mas a minha dúvida é assim, para o nosso telespectador. O cara que tem uma padaria, que nós temos, a grande maioria do comércio do Brasil, dos empresários do Brasil, são microempreendedores. 80%, se eu não me engano, quase 80%. Vamos lá. O sujeito tem 5 funcionários. Ele tem um comércio que fatura 30 mil por mês. Vou dar um exemplo aqui, para a gente tirar dúvida para você, telespectador. Estamos com 2 especialistas aqui, daqui a pouco o outro vai deslanchar aqui as dúvidas da gente. Então, eu tenho, por exemplo, 5 grupos com 30 pessoas, 150, né? 5 grupos com 30 pessoas. Como é que esse vendedor, sorveteiro, o empresário que tem uma sorveteria, que tem uma padaria, pizzaria, que tem um pequeno comércio, um pequeno restaurante, como é que ele se adequa? Ele tem que contratar uma empresa para dar esse suporte para ele, ou ele pode se enquadrar na lei sem precisar de contratar uma empresa, ou ele tem que contratar a empresa, no caso? Não, em tese ele pode. Se ele achar que é capaz de fazer isso sozinho, ele pode. Se for pesquisar, em tese pode. Certo. Mas existe uma exigência de contratar uma consultoria específica para implementar o projeto de proteção de dados na sua empresa específica. Certo. A questão é que acaba que existem alguns tecnicismos, é um negócio muito técnico, certo. E aí eu acho que existe uma barreira para que o pequeno empreendedor, né, possa fazer isso por conta própria. Mas assim, infelizmente, eu sei que isso é uma dificuldade do empreendedor brasileiro, de forma geral, né? Nós temos várias exigências, vários tipos de fiscalização, essa é mais uma delas, mas por uma obrigação legal ele vai precisar fazer essa nova formatação de atividade empresarial dele. Essas multas, por exemplo, elas variam de quanto a quanto? Podem chegar até 50 milhões de reais por infração. Quebra o país todinho, né? Isso aí, evidentemente, uma multa todo dessa... mundo tem que se adequar, então, né? Todos. Evidentemente, uma multa, quando a gente fala de multas de 50 milhões de reais, são para grandes corporações. Eu sei. Né? E a ideia da ANPD, elas já difundiram isso, inclusive na mídia, é que nesse início eles tenham um viés mais pedagógico. Então, eles vão fazer uma fiscalização se a sua empresa já está demonstrando que está tentando se adequar à LGPD. Que tem interesse de se organizar. Então, ele vai dizer, pessoal, vocês estão no caminho certo, continuem fazendo isso, deem uma atenção maior a esse documento que é obrigatório, que a lei exige, alguns são obrigatórios, outros são recomendados. Aí, inicialmente, vocês vão orientar que as pessoas nem sempre serão multadas inicialmente, né? Isso. Elas não serão autuadas, elas serão fiscalizadas e orientadas Agora, se você já tem uma assessoria, é muito mais fácil, né? Se você já tem alguém que ajude, como vocês que estão no mercado, exatamente para fazer isso, né? Deixa eu passar aqui agora, já começar para o nosso amigo aqui, Antônio Cosme. Ele falou muita coisa de lei, beleza, que ele é um especialista nessa área, Rafael Pimenta. E nesse mundo digital, pode tudo e não pode nada, na verdade, né? Isso, exato. A TI entra nessa lei pelo fato de que hoje tudo é TI, né? Todo mundo usa celular, computador. Que é a tecnologia da informação. Isso. O tempo de papel já está no final. Né? Então, o que é de dica que eu dou para o pessoal é que tenha uma postura defensiva, desconfiem mais daquelas mensagens. Hoje a gente recebe diversas mensagens por dia no celular, às vezes pelos aplicativos de mensagem, às vezes pela própria operadora, SMS, e sempre tem golpe relacionado a você ganhou um desconto e lá tem um link, né, para você clicar e vai ser direcionado para algum site, para alguma coisa do tipo. Então tenha uma postura defensiva. Essas promoções muito vantajosas nem abra, ignore. E aí a LGPD, oferecendo coisas maravilhosas. E a LGPD vem para ajudar porque
Antes, como o Rafael já falou, era uma terra sem lei, então os dados eram vendidos de qualquer forma. Então é mais fácil você aplicar um golpe na pessoa quando você tem os dados daquela pessoa. Então a LGPD vem para tentar diminuir que esses dados rodem aí sem controle, para que a gente não seja vítima mais facilmente. Perfeito. Então, eu vou querer que você dê para o nosso telespectador, Antônio Cosme, pequenas dicas de cuidado, como você começou a falar aí, de um link e tal, mas existem outras coisas que as pessoas podem começar a se precaver para não cair nesses diversos golpes que existem na rede, no campo digital, que é um campo que muitas vezes, por exemplo, nós não fomos alfabetizados no digital, que é diferente dos jovens de hoje, das crianças de hoje, que já nascem com um tablet, com um celular na mão, praticamente. Então, é muito importante, principalmente para as pessoas que não têm essa habilidade, elas começarem a entender as dicas que Antônio Cosme vai dar, que é de uma empresa que a gente vai já falar o nome, que veio para cá exatamente para nos ajudar a abrir seus olhos, telespectador, para ajudar você, empreendedor, e não só o empreendedor, você que está em casa, para evitar de você cair num golpe, com ofertas mirabolantes. É isso que nós estamos tentando fazer nesse programa. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Rafael Pimenta e Antônio Cosme, duas cobras, dois astros desse mundo de TI que é tão fascinante e mais perigoso. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, daí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Estamos de volta. Estamos conversando com duas autoridades do mercado digital. Um advogado, Dr. Rafael Pimenta, e um analista de sistemas, ou expert em cibernética, em TI, Antônio Cosme. Eu estava conversando com ele para ele nos dar algumas dicas para você, telespectador que está nos assistindo, não cair em alguns golpes, às vezes tão banais. Para eles é coisa muito banal, muito fácil. Para a gente não, que a gente fica deslumbrado com esse mundo digital, um mundo de tanta facilidade. Mas exatamente para isso que eu trouxe, para que ele mostre para a gente, antes de a gente entrar na empresa, as partes mais técnicas, ele mostrar para a gente coisas que a gente pode, durante o nosso dia a dia, evitar. Então, Antônio Cosme, continuando com você, por exemplo, agora o Banco Central lançou há pouco tempo que você poderia entrar no Banco Central, né, no site, e acessar para poder saber se você tinha dinheiro a receber. E imediatamente já chegaram alguns
links maldosos, que era você clicava e dizia assim, olha, você tem R$2.800, aí agora você tem que mandar para 5 pessoas. Então, assim, isso para muita gente caiu, muita gente entrou nessa. Quais são os métodos mais, a grosso modo, mais fáceis para eles e difíceis para a gente cair e a gente se perder nesse mundo Por exemplo, eu vi uma entrevista onde o cara dizia assim, cuidado com você falar a palavra sim, porque tem alguns sites de compra que usam esse sim para confirmar uma compra. Então isso é verdade? Esse daí eu nunca vi ainda não, mas não, né? Golpe não falta no mercado não. São vários aspectos que você tem que tomar. Um deles é a sua própria conscientização. É o que eu falei no início, você tem que desconfiar de tudo. Desconfia. É ruim, é melhor você confiar. A gente foi feito para confiar nas pessoas. Viver num mundo de desconfiança é terrível. Exato, mas nesse mundo digital a tendência é que os golpes só aumentem. A tendência não é nem de estabilização, é que o crescimento... Então você é um hacker do bem. Exato. Porque a gente quando fala em hacker já pensa logo em fazer mal, né? Não, você é o do bem, né? Exatamente. Então, vamos lá, me diga Meu papel é tentar ajudar as pessoas a não caírem nesses golpes. É como as grandes empresas contratam, né? O hacker para poder blindar as empresas cada vez mais, né? E algumas dicas simples, por exemplo, não saia instalando qualquer aplicativo no seu celular. Certo. Tente verificar a procedência. Muitos dos softwares maliciosos são dos arquivos, dos vírus, são disseminados por esses aplicativos. E às vezes você instala, não sabe nem para que serve, não sabe nem se quer de fato aquilo e vai instalando, esquece de desinstalar, mas mesmo assim, depois que instalou, só resolve resetando seu aparelho. Quer dizer que se você instalou e desinstalou imediatamente, não adianta mais. Dependendo do software, talvez, ele é feito para não... Olha aí, telespectador. Exato. Porque se você instala um appzinho, um Apple, né? Então, assim, um aplicativo no seu celular, só o ato de desinstalar não significa que ele saiu, não. Pode estar lá ainda... Muito provavelmente, se ele for malicioso, o vírus, digamos assim, fica o malware vai continuar lá. Usando e pegando tudo que você faz. Outra coisa, não instalar software pirata. Isso era bem recorrente no Brasil há alguns anos atrás. Ninguém faz um software pirata a troco de nada. O hacker, né? Sei. Ele faz com algum motivo. Então, se ele não está te cobrando a princípio, ele vai cobrar depois. Uma dica bem simples que também a gente vê muito hoje, aquelas canais de televisão, os box, o pessoal que consegue, aquilo ali é bastante ruim. Você botou um aparelho de um hacker na sua casa, na sua rede, dentro de casa. Então evite isso. É o convencimento, é aquele negócio da confiança e da vantagem, né? Ele vai, pega isso aqui, eu fiz para te ajudar. Que a gente chama, vai na usura, na verdade, né? E usar todos os canais de graça. De graça não, pelo preço simbólico. Exato. Você paga só o aparelho, um valor irrisório, que se você fosse comprar os canais, é mais barato do que pagar um mês dos canais. Então essas vantagens não existem. Então quando você recebe e-mail, tenha muito cuidado com os e-mails que você recebe. Quando vem anexos, né? Aqueles arquivos anexados, verifique se você conhece quem está mandando aquele anexo. Se não conhece... Tem muita gente que, por exemplo, eu sou de um banco, recebo um e-mail de outro banco, ou uma mensagem. Você tem uma dívida X no outro banco que você nem tem conta lá. Então, simplesmente ignore, apague a mensagem, seja mensagem no celular. Tem que entrar. A gente recebe muito Receita Federal, Correios, rastreamento, nota fiscal paulista, nota fiscal não sei o quê. Daí para você clicar, deve fazer isso. Hoje em dia dia tem um golpe bem assim, que pega muita gente, que ele diz, você fez um Pix de tal valor para tal empresa. Ora, eu não fiz. E aí ele diz, ligue para tal número, então clique nesse link aqui para você resolver o problema. Ora, se eu não fiz, não tem para que eu entrar ali. Mas ele tenta pegar você na pressão, na urgência, na confiança. Então, você tem que ter essa postura defensiva. Ô Rafael, me diz uma coisa. O empresário do Rio Grande do Norte já está começando a tomar essa consciência? Está começando. A gente está iniciando, são os primeiros passos de forma bem... Graças a Deus. Né? Incipiente ainda, mas é importante. Como é o nome da sua empresa, Rafael? A nossa empresa somos três, né? Sou eu, Antônio Cosme e Ricardo, que não pôde estar aqui hoje, mas também somos três sócios. Também é da parte jurídica. A empresa chama-se Data Secret.
Como? Data Secret. Ok, é o Instagram dela, é? É, o Instagram é datasecret.br. @datasecret.br. Exatamente. Ele fala, tá no inglesado, né? Data Secret. Então, assim, vamos lá. Qual é o telefone de contato? Se alguém tem dúvida, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tá, o telefone da empresa é o 98777 4076. Mais uma dica para quem está nos assistindo, para ter cuidado. E hoje em dia, a gente nem decora mais as senhas, porque pelos estudos aí, ele vai explicar melhor do que eu. Como é esse negócio de não decora mais senhas? Você tem muitos aplicativos hoje Sim. que são cofres de senhas. Então, ninguém precisa mais decorar senha de nada. Você baixa esses aplicativos, obviamente você tem que procurar aqueles que são sérios e aí você armazena suas senhas de tudo lá. Caramba, então, eu não sabia dessa não. Olha que dica. Essa dica já pagou o programa. Ele está dizendo que tem um aplicativo que você pode colocar todas as suas senhas lá, que ele é quase que intransponível. Tem vários aplicativos hoje em dia, é um mercado muito promissor, mas obviamente procure um reconhecido no mercado. E aí alguém vai perguntar, tá, eu vou pegar minhas senhas e botar no aplicativo? Eu questiono isso. Mas também. Aí a empresa ganha mais dinheiro protegendo suas senhas do que vendendo elas, entendeu? Isso é igual a um banco. O banco tem dinheiro de todo mundo. Ele ganha mais protegendo seu dinheiro e, obviamente, outros produtos do que tomando seu dinheiro, entendeu? Sensacional. Então, esses aplicativos ganham mais dinheiro protegendo do que fazendo alguma coisa errada. Gostei, essa aí foi boa demais. Uma dica de graça e muito boa pra gente. Boa, essa é boa. Tirei alguma coisa dessa empresa, pelo menos, de graça. Eu passei a usar depois que ele explicou isso pra gente. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, de Rafael, Dr. Rafael Pimenta e Antônio Cosme, um advogado e um especialista na área digital. E eu queria que vocês dois dissessem uma mensagem, vocês escolhem aí quem é que vocês vão falar, para nossa Câmara, que é a Câmara do Mundo, uma mensagem para as pessoas terem cuidado, uma mensagem simples para elas, naquela Câmara. Bom, a gente falou hoje bastante aqui de mudanças, né? É uma mudança de paradigma. A gente sai de uma situação que a gente já estava acostumado com ela e passa a ter uma série de novas exigências. E isso acontece na vida da gente. A gente teve vários exemplos disso, né? A pandemia está aí para mostrar para a gente que a gente é desafiado a mudar, né, o tempo inteiro. E as mudanças, logo em seguida, elas são acompanhadas de um momento de acomodação. Então a gente passa por um período de mudança, a gente se acomoda e depois dessa acomodação, normalmente a gente passa a estar numa situação melhor do que a gente estava antes. A gente evolui com essa mudança, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que seria interessante a gente trazer essa analogia da LGPD. A gente está falando aqui de uma lei que se aplica normalmente, né, na maioria dos casos, a empresários, mas essa mudança de comportamento e essa evolução se aplica também às nossas vidas como pessoas, né, do nosso cotidiano. Quero agradecer demais a vocês dois aqui que deram uma aula para a gente sobre segurança, né, de dados e dizer para você, telespectador, mudança, ou você muda ou você dança. Foi o que eles mostraram para aqui. O Manda Bem vai ficando por aqui, espero que tenha servido, que vocês tenham gostado e aprendido, mas a gente está de volta domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau! Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária.